Deus por ter trazido aqui, agradecer a irmã pelo convite e parabenizar por ter crianças tão abençoadas na sua igreja. Glória a Deus. Eu acredito que Deus tem um propósito na vida de cada criança que está aqui. A presença de Deus é perceptível sobre a vida de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Quem aí tem uma Bíblia, criança? Então, vamos aí a Bíblia de vocês. Vamos abrir a Bíblia de vocês. No livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20. Glória a Deus. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Aleluia. E diz assim, vamos ler? Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, crianças. Vocês entenderam o que esse versículo está nos dizendo? Ele está dizendo, crianças, que a nossa cidade está no céu. O nosso verdadeiro lar, crianças, é lá pertinho de Deus. Nós estamos aqui nessa terra de passagem. Um dia nós voltaremos para lá. Voltaremos lá para o céu. E nós temos, crianças, o versículo ainda diz que nós temos uma esperança, que é a esperança que o nosso Senhor Jesus virá. E Ele virá para buscar a sua igreja, virá para buscar a mim e a você. E o céu que nós vamos, crianças, é um céu lindo. Não é apenas esse céu azul que a gente vê que tem as nuvens, os pássaros. Não, é um céu ainda mais lindo. A Bíblia diz que esse céu é tão lindo que as ruas são de ouro, os mares são de cristal e os muros, crianças, são feitos de pedras preciosas. E lá nunca vai haver noite, porque o brilho do Espírito Santo estará brilhando todos os dias. Lá, crianças, não haverá choro, não haverá dor. Lá ninguém mais vai sentir dor, não vai ter morte nem doença, porque nós estaremos ao lado, crianças, do nosso Deus. Aleluia! Quem aqui quer subir para esse céu? Levanta a mão. Todo mundo quer, não é mesmo? Mas vocês sabiam que para a gente subir para esse céu, tem algumas coisas, crianças, que a gente pode fazer, alguns passos que a gente pode seguir.
Jesus encontrou Levi. Jesus sabia de todos os defeitos que Levi tinha, mas mesmo sabendo de todas as suas falhas e defeitos, Jesus chegou para Levi e falou: segue, me segue. Jesus fez um convite a Levi. E vocês sabem o que foi que Levi fez com esse convite? Ele aceitou esse convite de Jesus. E a partir daquele dia, a vida de Levi nunca mais foi a mesma. Até o seu nome foi mudado. De Levi, ele passou a se chamar Mateus. Como foi que ele passou a ser chamado, criança? Mateus? Criança? Mas isso, criança, ele só conseguiu porque ele aceitou o convite de Jesus. Hoje, Jesus, ele faz um convite a mim e a você, nos convidando, crianças, a participar dessa vida eterna, da salvação. Aleluia! Jesus, ele sabe dos nossos erros, ele sabe de todas as nossas falhas, de todos os nossos defeitos, mas mesmo assim, crianças, mesmo sabendo dos nossos defeitos, ele não aponta, ele não julga, muito pelo contrário, ele nos perdoa e nos convida a sermos filhos dele. Aleluia! Porque o amor dele, criança, é maior do que todos os nossos fracassos. O amor dele é maior do que tudo que a gente já fez de errado. O amor dele é maior do que tudo. Ele nos ama muito. E é por isso, crianças, que ele chama a mim e a você para a gente participar dessa salvação. Convite. Aleluia! Então, qual é o primeiro passo, crianças? É aceitar a Jesus, é dizer sim para Jesus. Qual é o convite que Jesus faz? Segue, venha seguir, venha após mim. E hoje esse convite, ele ainda é feito a mim e a você. E o segundo passo, crianças, é se arrepender de todos os nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender de tudo de errado que a gente já fez. A Bíblia conta a história também de um homem que se arrependeu do que ele fazia. Um homem muito mau, mas ele teve um encontro com Jesus. O nome desse homem, crianças, era Saulo. Saulo era um homem muito malvado, muito mau, crianças. Ele odiava o povo de Deus. Ele não gostava dos cristãos. As pessoas que acreditavam em Jesus, ele não gostava. Ele batia, ele apedrejava, ele levava preso. Ele não gostava do povo de Jesus. Mas, crianças, um dia, Saulo estava indo em uma viagem a Damasco. Sabe qual era o propósito dessa viagem? Era pegar os cristãos de Damasco e levá-los a Jerusalém presos. Presos, crianças. Mas no meio daquela estrada, o propósito da viagem mudou. Porque no meio daquela estrada, ele teve um encontro com Deus dos cristãos a quem ele perseguia. Ele teve um encontro com Deus, crianças. Crianças, Deus revelou a ele uma luz muito forte, muito forte. E ele não estava conseguindo ver, mas ele ouviu uma voz. E essa voz dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que, Saulo, você me persegue? E ali, crianças, Deus se revelou para Saulo. E Saulo, crianças, se arrependeu. Se arrependeu do que ele vinha fazendo, do que ele tinha feito no mistério. Ele se arrependeu dos seus pecados, porque ele viu que aquele povo que ele perseguia não era um povo sem dono. Era o povo de Jesus, um povo que acreditava nas palavras de Jesus. E aquele povo a quem ele perseguia agora, ele fez parte daquele povo. Quando ele chegou em Damasco, não foi mais para aprender os cristãos, mas foi para se encontrar com o homem de Deus, se batizar nas águas e ser um cristão também. E a partir daquele dia, o seu nome também foi mudado. De Saulo, perseguidor, agora ele se tornou Paulo, missionário.
Glória a Deus. Então, qual é o segundo passo? Se arrepender. E quem ainda lembra qual era o primeiro passo? Era aceitar Jesus. Glória a Deus. E agora que nós estamos para o terceiro passo. O terceiro passo para chegar lá nas funções celestiais é... Olha, já tem gente que sabe ali, ó. Ler a Bíblia, criança. Ler a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus. Criança, esse livro aqui que nós temos, ele é a revelação de Deus para nós. É através desse livro que nós encontramos a vontade de Deus. Vocês sabiam que há muito tempo, o povo de Israel, o povo judeu, se esqueceu da palavra de Deus? Eles haviam escondido, desprezado a palavra de Deus. Mas foi então que Deus levantou um rei chamado Josias. Vocês sabem quantos anos tinha aquele rei? Quem sabe? Será que ele tinha uns 50 anos, 40 anos, uns 40 anos? Não, crianças, ele não tinha 50 anos, nem 30 anos, nem 40 anos. Ele tinha 8 anos de idade. 8. Tem aqui alguma criança com 8 anos de idade? 8 anos. Agora imagina você, sentado num trono, com uma coroa na cabeça, sendo rei. Essa era a condição de Josias. Ele estava sendo rei com 8 anos de idade. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que, ao contrário dos reis anteriores a ele, Josias foi um homem que fez o que era agradável aos olhos do Senhor. Tanto que quando ele fez 18 anos de idade, ele mandou fazer uma reforma no templo. Presta atenção aqui na tia. Vamos lá? Ele mandou fazer uma reforma no templo. Ele falou ao seu escrivão, o seu funcionário, chamado Safã. Ele disse: olha, Safã, vai até o sacerdote Hilquias e peça que ele traga a prata para que nós possamos começar a construção do templo. Tudo bem. Safã foi até Hilquias e disse: Hilquias, o rei mandou eu vir pegar aqui a prata para a construção do templo. Tudo bem. E Hilquias falou: olha, Safã, está aqui a prata, mas eu encontrei uma coisa aqui no meio dessa prata aqui, uma coisa que é mais preciosa do que essa prata que eu estou te dando. O que é essa coisa preciosa, criança? Quem é que sabe? Era a palavra de Deus. Era o livro da lei. Naquela época era chamado de livro da lei. Crianças, aquele livro já estava ali desprezado há muitos anos. O povo já não sabia mais qual era a vontade de Deus, porque eles não liam mais a palavra de Deus. Eles não seguiam mais. É por isso que o povo pecava. Os dois reis antes de Josias, Amon e Manassés, foram homens muito maus. Homens que derramaram sangue inocente, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Mas quando aquele livro foi levado a Josias, Josias rasgou as suas vestes e chorou perante Deus. Sabe por quê? Porque ele percebeu: então a gente está fazendo tudo errado. Olha o que está escrito nesse livro. Nós estamos fazendo tudo o contrário do que Deus quer. Josias, então, criança, se humilhou perante Deus e pediu perdão por ele e pelo povo. E ele então mandou Safã e outros de seus funcionários ir consultar a Deus. Há quanto tempo o rei de Judá não consultava mais a Deus? Não sabia mais qual era a vontade de Deus. Mas Josias, diferente dos outros, foi lá e disse: vamos consultar o Senhor, saber o que Deus vai fazer com a gente, porque a ira do Senhor deve ser muito grande contra nós. Ele mandou. E eles foram, os funcionários de Josias. Chegaram lá na profetisa Hulda, uma mulher de Deus, que sabia que iria consultar a Deus por eles. E ela disse: assim diz o Senhor,
olhos, aos olhos do Senhor. E quando tu viver, esse castigo ainda não vai descer. Só depois. Sabe por quê? Porque Josias fazia o que era agradável aos olhos de Deus. Crianças, há um conserto na casa de Deus. Não houve apenas um conserto no templo, mas um conserto no coração daquelas pessoas. Um conserto no coração deles, porque o coração já estava quebrado há muito tempo. E ali, crianças, todo aquele povo pôde saber novamente a vontade maravilhosa do Senhor. Por quê? Porque leram o livro da lei. E hoje nós chamamos esse livro da lei de Bíblia. Aleluia. Então qual é o terceiro passo? É ler a Bíblia. E quem lembra qual é o segundo passo? E o primeiro passo? Glória a Deus. E agora nós vamos para o quarto passo para subir para o céu. Eita, mas aqui tem muita criança esperta, mas muita criança inteligente. Glória a Deus. Eu gosto de falar de criança que já entende logo. Eita, agora é mistério. O próximo passo, crianças, é orar. Quem é que sabe o que é a oração? Falar com Deus. Falar com Deus. Crianças, vocês sabiam que a Bíblia também conta a história de um menino que ele orava muito porque ele gostava de conversar com Deus. Enquanto quando a gente lê a Bíblia, Deus fala com a gente. Mas quando a gente ora, a gente fala com Deus. Não é? E é bom a gente falar com Deus. Crianças, a Bíblia conta a história desse menino que se chamava Daniel. Daniel estava muito longe da sua família. Ele estava longe da sua família, longe da sua terra, longe dos seus pais, num lugar que se chamado Babilônia. A Babilônia era o berço do pecado. Lá as pessoas gostavam de fazer o mal. Mas mesmo Daniel, estando longe dos seus pais, da sua terra, da sua família, ele não estava longe de Deus. Porque ele se conectava com Deus todos os dias, através da oração. Através da oração. A Bíblia diz que 3 vezes ao dia, Daniel ia lá na janela do seu quarto e ele ia orar. Ele ia falar com o Papai do céu. Aleluia. E um dia, crianças, no dia que aquelas pessoas da Babilônia tentaram condenar Daniel, porque ele orava, eles ameaçaram Daniel de jogar ele na cova dos leões. E ele parou de orar, porque ele ia ser jogado na cova dos leões, e ele parou? Não. Aí foi que ele foi orar. E ali, crianças, ele foi jogado naquela cova dos leões. E vocês sabem qual foi o leão? Se o leão machucou ele? Não. Sabe por quê? Porque ele entrou naquela cova, mas Deus entrou junto com ele. Onde Daniel estava, Deus estava junto, porque ele se conectava com Deus todos os dias. Daniel era diferente. Entrava rei e saía rei. Daniel continuava lá. Muitas pessoas tinham inveja de Daniel, porque Daniel tinha um brilho diferente. Aquele brilho era de Daniel? Não. Era do Espírito Santo que habitava nele. O Espírito Santo quer habitar em você também. Você também pode se conectar com Deus todos os dias, através da oração. Orar todos os dias. Falar com o Papai do céu. E Ele te ouvirá. O Papai do céu, Ele ouve a oração das crianças. Aleluia. Então, qual é o quarto passo para entrar no céu? É a oração. E quem lembra qual é o primeiro? E o terceiro, qual é? A Bíblia. Glória a Deus. Agora a gente vai para o quinto passo. E o quinto passo,
que a Bíblia diz que acima de tudo devemos guardar o nosso coraçãozinho. Todos os dias o inimigo vai tentar tirar a nossa atenção das coisas de Deus. Mas se o nosso coração estiver guardado no Senhor, se nós estivermos entregue o nosso coração a Ele, Ele vai nos guardar. Aleluia. A Bíblia conta a história também de um homem, criança, que ele era um criminoso. Ele estava, criança, sabe onde era que ele estava? Ele estava ao lado de Jesus, lá na cruz, no Calvário. Jesus, inocente, porque Jesus não tinha feito nada para parar. Foi crucificado entre dois ladrões. E um daqueles ladrões que estava ali com Jesus, sabe o que ele dizia para Jesus? Ele dizia: desce daí, tu não é o filho de Deus? Aquele homem falava coisas horríveis e blasfemava contra Jesus. Ele dizia: desce daí, salva-te a ti mesmo. Mas o outro que estava ali também disse: cala-te, não vê que esse homem é inocente? Por que Jesus tinha feito para estar ali naquela cruz, criança? Qual era o pecado que Jesus tinha cometido? Nenhum pecado. Mas ele estava ali. Por que ele estava ali? Por amor a nós. Por amor a mim e a você. Foi por isso que Jesus foi crucificado ali. E ali, aquele ladrão falou assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Quando ele disse isso, foi um ato de entrega. Ele estava querendo entregar o coração dele a Jesus. Porque ele sabia: eu estou sendo crucificado ao lado do Filho de Deus. Esse homem não fez nada para estar aqui, eu fiz. Ele tinha feito algo para estar ali, mas Jesus não. Ele reconheceu a inocência e a majestade de Jesus, mesmo eles estando ali sendo crucificados. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não rejeitou aquele homem. Jesus, ele conhece o nosso coração. Ele conhecia o coração daquele homem. Ele sabia de tudo que aquele homem tinha feito, todos os pecados. Mas quando aquele homem quis entregar o coração dele a Jesus, Jesus jogou fora? Não. Jesus recebeu e o levou para o paraíso. Esse paraíso que nós também um dia iremos. Aleluia. Então qual é o quinto passo, crianças? Entregar o nosso coração. E quem está lendo para o quarto passo? Orar. E quem está lendo para o segundo passo? Se arrepender dos pecados. Quanta criança inteligente tem aqui hoje, meu Deus. As crianças, além de bonita e inteligente, e agora nós vamos para o sexto e último passo, para entrar no céu. De receber a nossa adoração. Você sabia que a Bíblia diz que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor? Jesus ama receber a adoração das crianças. É por isso que ele fica muito feliz quando ele vê a gente cantando a ele, adorando. A Bíblia conta a história também de um menino chamado Davi. Como era o nome desse menino? Davi, criança, ele quando ele era uma criancinha, ele já adorava a Deus. Ele ia lá para o campo, apacentar as ovelhas do seu pai, e ele tinha um instrumento chamado harpa. E ali, criança, ele fazia hinos de louvor a Deus. Era ali que ele adorava a Deus. Enquanto ele estava ali trabalhando, ele estava adorando a Deus. E Deus, criança, ele se agradou tanto do coração daquele menino. Ele se agradou tanto da adoração daquela criança. Sabe o que foi que Deus fez com ele? Fez ele ser rei. Rei sobre Israel. Davi não era de uma família real. Davi era de uma família humilde. Mas o coração dele
adorado a Deus que Deus o fez ser rei de Israel. Quando ele era rei, ele parou de adorar? Ele parou de adorar? Parou de adorar. Teve uma guerra lá em Israel que os inimigos levaram a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. O que a gente é sem a presença de Deus? O que a gente é? Nada. Sem a presença de Deus. Então, quando levaram a Arca da Aliança para longe de Jerusalém, Davi ficou muito triste. Ele disse: eu preciso recuperar a Arca da Aliança. E ele recuperou? Sim. Recuperou a Arca da Aliança. Ele foi lá, pegou a arca. E quando ele voltou com a arca para Jerusalém, ele via saltando e cantando e dançando, porque ele estava alegre. Ele estava adorando a Deus. Adorando porque ele estava muito feliz que ele tinha recuperado a presença de Deus para aquele povo. E algumas pessoas viam Davi saltando e pulando e louvando a Deus. E as pessoas olhavam e falavam: que isso, Davi? Você é um rei? Da onde que um rei pode estar pulando desse jeito? E Davi parou de adorar a Deus por causa disso? Não. Aí porque ele foi adorar mais. Glória a Deus. Sabe por que Davi estava adorando? Porque ele estava alegre. Porque ele estava o quê? Alegre. Mas no momento mais triste da vida de Davi, ele parou de adorar? Não. Uma certa vez, crianças, um filho de Davi estava muito doente. Muito doente. E Davi todos os dias ia lá pedir a Deus: oh Deus, cura meu filho. Cura meu filho, traz a saúde de volta ao meu filho. Mas pareceu bom aos olhos do Senhor que aquele filho fosse levado aí. O filho de Davi, crianças, veio a falecer. E no momento mais triste, naquele momento de luto, na casa de Davi, ele foi para o santuário. A Bíblia diz que ele se limpou, que ele se ajoelhou e que ele foi adorar a Deus. Adorar a Deus, mesmo no momento mais difícil, ele adorou ao Senhor. E é por isso, crianças, que a Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus. Independente do momento que ele estava passando, ele estava adorando ao Senhor. Deus quer ouvir a adoração de cada criança. Quando Davi estava no campo, ele estava o quê? Adorando. E quando ele estava feliz, ele estava o quê? Adorando. E quando ele estava triste, ele estava adorando em todo o tempo, porque ele sabia que Deus é bom, a vontade de Deus é boa e não somos nada sem Ele. Aleluia. Deus ama ouvir a adoração das crianças. E é por isso que hoje você pode glorificar a Deus. Quero ouvir um glória a Deus das crianças. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem um propósito na vida de cada criança que hoje está aqui. A presença de Deus está sobre a vida de cada um de vocês. Glória a Deus. Tem alguma criança aqui que não é evangélica, que ainda não aceitou a Jesus? Tem alguma? Glória a Deus. Criança, deixa eu falar uma coisa para vocês. Especificamente para vocês que ainda não aceitaram a Jesus. Vocês lembram que no começo, lá no passo 1, quem que lembra qual era o passo 1? Aceitar essa menina espera. Aceitar Jesus. Criança, Jesus fez um convite para Levi. Esse convite foi assim: segue, vem comigo, vem, eu quero te ter pertinho de mim. Criança, Jesus, hoje, Ele faz esse convite a você. Ele está, criança, te convidando a seguir você. Ele está dizendo: ei, criança, segue, porque eu te amo. Jesus ama muito você. E Ele quer te ter bem pertinho dele.
Se você disser sim para o convite que Jesus está te fazendo hoje, a sua vida vai mudar. Onde você entrar, Jesus vai entrar junto. O que você for fazer, Deus vai te direcionar. Aleluia. Jesus ama muito cada um de vocês. Por isso, não rejeite o convite de Jesus, porque Ele te ama e Ele quer te ter bem pertinho dele. Jesus ama muito você. Jesus não teve vergonha de você quando Ele estava lá naquela cruz. Foi por você que Jesus estava crucificado. Foi por sua causa, foi por amor. Por amor, porque Ele te ama. Por isso vem. Vem e não deixe para amanhã. Porque Jesus, Ele quer te ver hoje. Hoje. E Ele vai cumprir, criança, um grande propósito na vida de vocês. Deus, Ele tem grandes coisas para fazer na vida de cada um de vocês. E é por isso que nesse momento eu convido todos a ficarem de pé. Para que nós possamos, crianças, orar por cada um deles esta noite. Aleluia. Glória a Deus. Estenda as mãos de vocês para cá, os amigos de vocês. Que agora vocês são todos irmãos de um Deus maravilhoso que é o nosso Pai. Olha, eu vou falar e vocês vão repetir junto comigo, tá bom? Vou botar a mão no coração assim. Glória a Deus. Senhor Jesus, muito obrigada. Porque o Senhor me amou. Eu te aceito como meu Salvador. Porque eu reconheço que em nenhum outro lugar eu vou achar um amor tão grande quanto o seu. E é por isso que eu te entrego o meu coração. Eu te amo, Senhor. E eu quero te adorar por todos os dias da minha vida. Mesmo sendo criança, eu reconheço que eu preciso do Senhor. E que o Senhor me ama do jeito que eu sou. Obrigada. Escreve meu nome no livro da vida. Que eu cresça sendo sempre teu servo. Fale comigo todos os dias. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem é que ainda está feliz? Eu também estou feliz. Eita, pode. Criança, foi um prazer conhecer você. Eu poderia ficar aqui ainda por muito tempo. Mas agora eu vou ter que encerrar. Mas eu amei conhecer vocês. Foi um prazer muito grande. Muito obrigada, tia, pelo convite. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.